Pode sentar. Você está todo gás, irmão. Acho que a unção foi uma unção que Deus fortaleceu mesmo. Então é 9h40. Você está nessa força toda, vamos ter meia-noite logo. Amém? Quem tem coragem, diga amém. Então tá. Irmãos, hoje nessa mini vigília tem algo interessante para falar para você. Muito mesmo. Sabe o que? Que na primeiro dia 2, foi o primeiro domingo do mês de fevereiro, a gente já começou falando de 3 personagens que aprendemos. Falamos de Jesus que viu os céus abertos. Falamos de Jacó, no primeiro domingo. Falamos de um homem chamado quem? Natanael, lembra? E falamos também de Paulo, que era Saulo. Mas a gente focou muito esses dias falando de quem nos domingos? Do Jacó. E falamos que o Jacó, ele saiu da casa dos pais, escondido, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. E acontece o quê? Que a mãe de Jacó manda ele para a casa do seu tio, chamado quem? Labão. E naquela jornada, naquela ida, Jacó chega numa cidade chamada Betel, que antigamente chamava Luz. E acontece o quê? Que ele se inclina e se deita para se descansar e pega uma pedra para fazer como se fosse um travesseiro. A Bíblia diz que ele tem um sonho e ele vê anjos subindo e descendo, e lá no topo da escada estava quem? Deus. Deus faz uma promessa para Jacó, e Jacó aceita a promessa de Deus e faz também, e fala para Deus que tudo que Deus desse para ele, ele daria o quê? O dízimo. Ele chega na casa do seu tio sem nada, ele começa, meu irmão, cuidar das coisas do tio e começa a prosperar. Ele chega na casa do tio e encontra uma das filhas, chamada Raquel. Ele se apaixona por Raquel, e para casar com Raquel ele precisou trabalhar quantos anos? 7. Mas ele não recebe Raquel, ele recebe quem? A Lia. E acontecendo o que? Recebendo a Lia, o Labão, fala para ele: se você quer a Raquel, trabalha mais 7. E trabalhou mais 7. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele quem? O Jacó, ele fica tão rico mais do que o seu senhor. A Bíblia deixa bem claro que as fortes eram de quem? De Labão. Era assim? As fortes eram de Labão? Não. A Bíblia deixa bem claro que as fracas eram de Labão. As fortes eram de quem? De Jacó. E Deus manda: Jacó, volta para a tua parentela. O Jacó, ele não obedece. Ele vai para Siquém. Lá uma das filhas de Jacó é abusada. 2 filhos, irmão de Diná, faz uma grande chacina, mata todos os homens machos lá de Siquém. E acontece o quê? Que o Jacó, ele fica tão decepcionado com aquilo, porque ele estava no lugar errado, na hora errada. E muitas das vezes a gente está assim, no lugar errado, na hora errada. Você já foi para algum lugar e se arrependeu algum dia? Eu até perguntei no domingo isso. Alguém já foi para algum lugar e aconteceu algo e você se arrependeu e disse: se eu não tivesse aqui, não teria o quê? Acontecido. Aí acontece o quê? Aconteceu o que aconteceu, mas ele lembra. Deus manda: Jacó, vai para Betel. E aí, para ele ir para Betel, ele precisava tirar no meio da sua casa os deuses estranhos. E aí existia muitos. Até onde? Nas orelhas. Muitos deuses estranhos. Para você ver, meu irmão, que você for ler o Gênesis e entender a história do Jacó, você vai ver que o Labão
ele vai até atrás de Jacó em busca dos deuses dele. Ele pensa que ele levaram, mas uma das filhas, Raquel, leva os deuses do seu pai. Mas aqueles deuses ele não leva para Betel, ele deixa em Siquém, ele enterra lá. Às vezes tem algo, meu querido, precioso que você carrega, mas não te está trazendo, meu irmão, nada de bom. Algo passado. E as coisas passadas, a Bíblia deixa bem claro que nós devemos deixar para onde? Para trás. Às vezes as coisas antigas. Já falei, já preguei várias vezes aqui nessa igreja. Esqueça das coisas antigas. Mas tem gente que gosta, né, irmão, de mexer naquilo que está fedendo. E mais você mexe, mais fede. Mas chega uma época da vida de Jacó que ele não vê saída. Aquele homem que viu os céus abertos, aquele homem que viu, meu irmão, Deus abençoando ele muitíssimo, ele começa, meu querido, a passar necessidades. Os filhos, porque houve uma fome na terra, e só havia comida em um lugar. Aonde, pastor? No Egito. E um dos filhos de Jacó já era governador do Egito. Você já parou para pensar por que José ele tinha um destaque? Mesmo não sendo o primogênito, o primeiro filho. Mas José era o primeiro filho da mulher que ele amava. Era ou não era? Sim ou não? Sim. A mulher que ele amava. E aquele primeiro filho, ele tinha algo nele, que Jacó via nele, que não via nos outros. Qual foi o presente que Jacó deu mesmo para José? Alguém sabe? Uma jaqueta? Uma camisa gola polo? Só disse que sabia, então. Como? Uma túnica. E aquela túnica tinha o quê? Então, ele tinha uma túnica colorida. Sim ou não? Os irmãos invejavam, porque ele era o sonhador mó. O que José sonhava? Que ele ia ser o quê? Governador. Aonde? Ele sabia? Ele sabia onde era? Não. Deus tinha um plano na vida de José. Por quê, pastor? Porque José ele se destacava entre os seus irmãos. E o homem que teve os céus abertos, os primeiros filhos que ele abençoa, é de José. Ele abençoa os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Mas ele faz algo que aconteceu com ele mesmo. Vamos lá, Gênesis 48. Versículo 11. E Israel, quem era Israel? Jacó. E Israel disse a José: eu não cuidará ver o teu rosto, porque ele já estava o que, irmãos? Cego. E eis que Deus me fez ver a tua semente também. Ele já estava cego. Ele disse: ó, eu queria ver o seu rosto. E diz: Israel disse a José: eu não cuidará ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver a tua semente também. Versículo 12. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. Por que José se inclinou diante do seu pai? Ele era, nesse momento, já era o que, irmão José? José já era o que? Governador. Mas José ele tinha um respeito grande, porque ele sabia a história do seu pai. Ah, mas meu pai, pastor, tem muitos erros.
Mas você respeita o seu pai? Esses dias eu estava vendo, fui atrás de algo. Eu fiquei tão curioso, irmão, que às vezes eu fico tão curioso, eu vou olhar as coisas. Um rapaz aí, do mundo, e aí ele tinha um grande respeito pelo pai. O pai está preso faz 25 anos. Ó, 25 anos. A mãe dele engravidou lá dentro da cadeia. E uma coisa ele disse, ele falou assim algo: a gente tem que honrar o pai e a nossa mãe. Não é isso que Deus diz? Não importa a história dele, que ele foi um traficante, um ladrão, isso, aquilo, mas Deus manda a gente honrar. Ó, uma pessoa lá no mundo sabe disso. E quantos nós que somos de Deus não fazemos isso? Questão de honra. Pedi para os obreiros pesquisar sobre o Eliseu. Muitos pesquisaram, outros não. E acontece o quê? Que o Eliseu, ele tinha riquezas. Ele tinha bois, ele tinha ovelhas, ele tinha fazendas. Quando o Elias chama ele, ele vai e diz: Elias, eu vou na casa dos meus pais, vou entregar as 12 juntas de bois, vou entregar tudo o que eu tenho e vou te seguir. Aí eu te pergunto, o galardão de Eliseu foi muito maior do que as coisas materiais? Sim ou não? Mas primeiro ele foi pedir a bênção para quem? Para os pais, para seguir o seu ministério. Muitas das vezes nós não acordamos para essas coisas. Como é importante, meu querido, para nós seguir. Como, pastor? O nosso ministério, quando tem alguém que apoia. Eu lembrei de agora há pouco, quando eu estava orando, do meu segundo pastor que falou uma coisa para mim. Ele disse assim: olha, irmão, uma coisa eu te digo, muitos têm um chamado, mas poucos são escolhidos. Você sabe o que quer dizer isso? Eu disse para ele: não sei. Por quê? Porque eu não sabia o que era o chamado. Ele falou: eu vejo o chamado em você. O José, ele já tinha um cargo, ele já tinha realizado o seu sonho, mas ele leva os seus filhos, a importância de receber a bênção na vida daquele homem, mesmo que aquele homem viveu a maior experiência que um homem já teve, ver os céus abertos. E ele se inclina diante do Israel, que era o Jacó, e diante da sua face. No capítulo 48, versículo 13 agora, no 13: e tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, e a esquerda de Israel, e a Manassés, e na sua mão esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Ele se inclina, ele pega a mão dos filhos e coloca diante dos seus avô. Por exemplo, você está de frente para mim, né? A sua direita é a minha o quê? Esquerda. Vamos fazer de conta, vem aqui, vocês dois. Aqui está Efraim e Manassés. Você é maior do que ele, né? Pouca coisa, mas é a mesma coisa. É o Efraim, o Manassés e o Efraim. Quem estava à direita? O Efraim. Então, direita é Efraim. Efraim. À esquerda, o Manassés, o Jacó. O José aqui. Ele apresenta os dois filhos. E ele apresenta para quem? Para um homem que teve os céus abertos. E diz assim: e tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs a sua cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo
as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o quê? Por que ele trocou a mão? Você entendeu agora? Ele fez o quê? Ele invertiu. Ele não enxergava mais. Isso que me parou e me chamou a atenção. O homem que teve os céus abertos, ele inverte as mãos para abençoar as primeiras tribos. O José até fala, versículo 15: abençoou a José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, Isaque, e o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Olha o 16: o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o nome e o nome de meus pais, Abraão, Isaque. Multiplique-se como os peixes em multidão no meio da onde? Da terra. E no 17: vendo, pois, José que o seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. O José, ele não entendeu. Você sabe por que ele fez isso? Sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Porque, meu irmão, foi o que aconteceu com ele. Quem abençoou a vida dele? O Isaque, sim ou não? Sim ou não? Qual era a promessa que estava sobre a vida do Jacó? O maior servirá. Era a mesma coisa. Era essa bênção que ele tinha. O José pareceu mal aos olhos dele, porque ele sabia quem estava à direita era o menor, e à esquerda o maior. Mas ele inverte as mãos, ó. Ele inverteu as mãos. Ele abençoa José e ele inverte as mãos para abençoar os seus filhos. E ele fala: olha, a semente deles vão multiplicar como peixe. Você já viu a multiplicação de peixe? É muito. Você conversar com um rapaz que cria açude de peixes, você vai ver. Rápido eles se multiplicam. E aí acontece o quê? Que ele faz isso, e aí diz assim, ó: e foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. Ele quis fazer o quê? Fazer o mesmo erro da sua mãe. Quando a gente age, meu querido, sem a direção de Deus, a gente tenta forçar algo. Ele tentou tirar a mão do seu pai da cabeça, porque para José o pai estava o quê? Errado. Mas para Jacó não estava errado, estava tudo certo, tudo no seu devido lugar. Ele só apenas fez o quê? Ó, ele investiu, ele mudou. E quando ele muda, José tenta: pai, não é assim. Meu irmão, a gente não tem que ensinar a Deus como trabalhar. A gente só tem que fazer o quê? Obedecer. É simples, é fácil. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o que nós queremos muitas vezes? É sacrificar. É por isso que muitas das vezes a gente quebra a cara. Pai, o Senhor está abençoando errado. O Jacó cego, doente, ele estava errado? Não, porque ele faz uma oração. Volta lá no versículo 15. Olha a oração. E abençoa José e disse: Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, e o anjo que me livrou da onde? De todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Multiplique-se como peixes e em multidão no meio da onde? Da terra. Vindo, pois,
José, que o seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de quem? De Manassés. Ao 18. E José disse a seu pai: não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua o quê? Cabeça. Mão direita, pai. Você está fazendo errado. Quer dizer o quê? O José queria ensinar um homem que teve os céus abertos. E aí no versículo 19 diz: mas o seu pai o recusou e disse. O que ele disse? Ele disse: eu sei, filho meu, eu o sei também, ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente serão uma multidão de nações. Jacó sabia. Mas o que nós queremos fazer? O que nós queremos fazer? Ensinar Deus a trabalhar. Meu irmão, a gente não tem que ensinar Deus a trabalhar. A gente só tem que obedecer. Jacó estava cego. Não, cego físico. No espiritual ele estava vendo. Porque a bênção que Jacó tinha era essa: o menor servirá o maior. Então, era a bênção que ele estava transportando para o quem? Para os seus netos. E aí, diz assim, diz 20. E assim os abençoou, e naquele dia, dizendo: em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como a Manassés. Pôs a Efraim diante de quem? De Manassés. Olha o 21. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu morro, mas vocês não vão ficar no Egito. Não faça o trabalho de Deus. Não faça o trabalho de Deus. Faça o seu. Qual é o seu? Qual é o nosso trabalho? Obedecer. Amém. Glória a Deus.